e a segunda vinda de Cristo é o mesmo evento, Pastor César, cadê o arrebatamento aqui em Apocalipse 19? Cadê a ressurreição de mortos aqui, Pastor César? E outra coisa, a última, para a gente encerrar esse debate. Uma anotação que eu fiz aqui. Quem ficará para entrar no milênio em corpo natural se o arrebatamento for no fim da grande tribulação, uma vez que todos os salvos terão seus corpos transformados? Bom, vamos lá. Se o senhor me mostrar... São duas perguntas aí, né, que você fez, entendi. Mas todas aqui, capítulo 19, não é? Primeiro, são várias perguntas. A primeira, a primeira. A primeira é... O pós ensina que Cadê o o arrebatamento... aqui o arrebatamento e a ressurreição. No capítulo 19. Arrebatamento. Por quê? No arrebatamento, conforme Paulo disse, 1 Tessalonicenses 4, 16... A resposta é a seguinte, cadê o versículo do arrebatamento e ressurreição no pré? Não, é isso, o senhor que tem que me provar isso, que para nós, para a igreja está vindo com ele, que é outro problema seu aqui. Calma aí. Mas se a igreja está vindo com ele, arrebatada, certo? Então onde aconteceu o arrebatamento? Então, no pós. Calma aí. Ela está vindo com ele porque já teve o arrebatamento e a ressurreição, certo? Qual o texto? Dentro do Apocalipse. Pô, Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Ali aconteceu o arrebatamento? Ora, se foi tirado da grande tribulação que há de cair sobre o mundo, a igreja não pode mais estar ali. Tanto, pastor César, que na carta 4, de Jesus, a igreja de Filadélfia? Não, é Esmirna. Na carta de Jesus, Filadélfia. Na carta de Jesus, na carta de Jesus, a igreja de Filadélfia, o senhor entende, o senhor advoga que ali aconteceu a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, ali naquele momento. Não, ali é uma prova inequívoca que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, já resolvemos aqui. A pergunta que o senhor mesmo fez. Não. A pergunta que o senhor mesmo fez para mim é assim, ó. Ele responde perguntando. Eu aprendi isso com Jesus Cristo. Não, responde para mim aqui. Então, eu aprendi. Se você aprendeu com Jesus Cristo, tá bom. Então vamos lá. Capítulo 19, me mostra o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos no capítulo 19, então, César. Vamos lá. Se é um evento único. Ok, vamos lá. Vou trabalhar com o senhor aqui em Apocalipse 19 sem problema algum. Porém, eu tô te devolvendo a gentileza. Tá devolvendo, porque você não tem resposta. Vou repetir o que eu disse agora. Tá. Vou trabalhar o assunto em Apocalipse 19. Tá bom. Porém, me mostra o texto onde acontece o arrebatamento / ressurreição no pré. Tá. Aí o senhor vai lá em Apocalipse 3:10. Todo mundo sabe que ali não está falando do momento do arrebatamento nem do momento da ressurreição. Tá. Agora, então eu respondo aqui em Apocalipse 19, enquanto isso você acha o seu. Não, o pastor César. Não, eu vou responder agora, porque você fica parecendo, pastor Marcelo, que o senhor Você faz tá alterado, uma pergunta... César? Você tá alterado? Não, pouco, só tô sério. Você tá alterado. Sério por quê? Eu também tô sério. Então pronto, então eu vou responder aqui em Apocalipse capítulo 19. Mostra pra mim o arrebatamento aqui e a ressurreição. Apocalipse 19 mostra. Apocalipse 19 diz assim. Tá. Mostra pra mim. Vou poder? Sim, mostra. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Enquanto eu mostro aqui, o senhor acha o seu. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 6 diz assim: ouvi que a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que diziam: aleluia, já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos, demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro. Estão chegando as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Os santos aqui, obviamente, a igreja. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para adorar e tal, tudo mais. Na sequência, você vê o céu aberto e o cavalo branco. A igreja está aqui sendo chamada às bodas do Cordeiro. Está aí. Agora, aonde na Bíblia o senhor vai apresentar um versículo parecido com esse, onde a igreja está sendo chamada para as bodas do Cordeiro, sendo que para a visão pré, as bodas já aconteceram há 7 anos atrás. Aonde estão as bodas do Cordeiro antes de Apocalipse 19? Você tentou e não respondeu. Você não me mostrou. Assim, ele mostrou? Eu vou ler os comentários de quem está falando aí agora. Eu vou perguntar. Não,
Eu não estou preocupado com os comentários, eu não quero nem saber. Esse mesmo pessoal que te aplaude hoje, amanhã vai bater em você. Não tem problema. Não, tudo bem, Então, pessoal. Vamos falar de. Vamos doutrina. terminar aqui, né? Que acho que está doutrina. bem avançado, preciso voltar para São Paulo. O César tem compromisso, Certo, né? vamos lá. Não tem arrebatamento e ressurreição de mortos no capítulo 19. O César tem que fazer uma pirueta no capítulo 20, porque Eu ele tô no é 19, pastor Marcelo. Mas você mostrou para mim aqui o A arrebatamento. igreja e a ressurreição. sendo chamada às Meu bodas Deus. do Cordeiro. Pastor César, outro problema aqui. A igreja sendo se chamada os às bodas do santos, Cordeiro. como o senhor disse aqui, é o linho finíssimo, onde que a igreja foi pro céu? Não, Quer os santos, dizer, eu disse tem que uma são- igreja na terra, Não, porque não se disse tem que os arrebatamento santos são aqui. linho, não. Eu, no momento eu disse Mas que não os são santos... aqui? Não são Não, santos? Os não, santos não. não estão com Cristo aqui? Os Está santos- vindo com ele. Eu disse que os santos são a igreja e o linho fino está escrito na Bíblia o que é. Pois lhe foi dado de vestir linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ele está Exatamente. voltando. Ora, se ele está voltando, quer Eu dizer, tem uma entendi. igreja no céu e uma igreja na terra para Então, ser arrebatada. a Pastor perspectiva- Marcelo, quem É disse que eles estão forçar demais o voltando? texto. Quem disse que eles estão voltando? Não está? Então vamos ler o texto de Está, novo. ele O senhor não está, leu o está texto. vindo. Então, o senhor não É leu a o texto. parousia, ele está O vindo. texto diz assim, ó. Meu Deus. 7. Regozijemos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro. A sua esposa já se preparou. O que esse texto quer dizer? As bodas estão prontas, a igreja está pronta. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, é puro e resplandecente. A noiva se casava de linho. O senhor sabe disso, o senhor manja mais cultura judaica do que eu. Não. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Tá. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados Tá. às bodas do Cordeiro. As bodas são no céu ou na terra? 14. As bodas são 14? Calma, As bodas são no céu ou na terra, pastor? Calma aí. Não, segundo Responde. pré são no céu, né? Segundo Não, pré. as no bodas céu. são no céu. Aqui a Bíblia está dizendo que a igreja está sendo chamada para as bodas. Pronto, tá aí a resposta. Tá bom. Agora, eu tinha feito a pergunta e disse, eu vou devolver a gentileza. E a gentileza é o seguinte, me mostra na Bíblia Tá. o que eu estou fazendo aqui, mostrar a igreja sendo chamada para o céu, eu estou mostrando em Apocalipse 19, que o Senhor pediu. Aonde a igreja acontece o arrebatamento dela e a ressurreição dos salvos antes da grande tribulação ou para trás do Apocalipse 19? Aonde Uma que é? coisa é ser chamado, pastor César, outra coisa é ser arrebatado. Ah, é? Tá bom. Tá certo? E com muito respeito, o senhor não mostrou arrebatamento aqui, falou de ceia. Eu perguntei, me mostra em Apocalipse 19, que o senhor quis me contrapor aqui no verso 14. A igreja está com ele, pastor César, é o verso 14. E seguiam os exércitos que há no céu, montados de cavalos brancos, com vestiduras de linho. O senhor não vai me li o dizer que os 14, pastor. anjos Eu estão não- vestidos de Não, linho, nem pastor um pouco, César? aí é a igreja. Branco e puro. Então, Aí é se a a igreja. igreja está vindo com ele, como é que vai ter arrebatamento? Não Então- tem, então- pastor então, César. vamos de novo É no aqui que texto. trava o Então, pós-tribulacionismo. então, Não tem saída. O texto que o Apocalipse- pastor Marcelo está dizendo que trava é o seguinte, ó, para quem está acompanhando o debate, eu estou lendo Apocalipse 19, Eu também. versículos 7, 8, 9, 7, 8 e 9. O pastor Marcelo está lendo o mesmo capítulo, porém... Só que você não está- respondeu, querido pastor Eu estou César. respondendo. Você jogou pra ceia. Então, Eu porém... falei pro senhor, não, me não. responda. Eu nem falei a palavra ceia. Pô, É, acabou bodas, de falar bodas, aqui. falou bodas, né? Bodas. A Peraí, bodas do cordeiro. eu disse a palavra ceia, pastor Marcelo? Não, foi as bodas. Ele As tá falando da bodas, ceia as e a bodas. Peraí, calma bodas, aí. né? Bodas e ceia é a mesma coisa? Não, não é. Tudo bem. Bodas, Então o senhor ok. está colocando a palavra que eu não disse, Ok, certo? então eu Ok. retiro a palavra. Então, ok, Eu vamos tenho lá. a humildade de... Não, tá certo. Às É? vezes você não percebeu, mas eu não falei ceia. Tá. Vamos lá. Eu tinha dito assim, as bodas acontecem aonde? No céu ou na terra? O senhor não quis responder, mas todo mundo sabe que acontece no céu. O que eu estou dizendo nos versículos 7, 8 e 9, especialmente 9, Tá. bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Aonde é as bodas? No céu. Aonde está a igreja? Na terra. O que é ser chamado às bodas? Chamados para o céu. No versículo 11, que eu não cheguei lá ainda, o senhor apresentou o 11 como se eu tivesse dito, mas eu não 14, disse. ele falou do 14. É, do 11 em diante. No versículo 11 em diante, a igreja já encontrou com Jesus, já participou das bodas e agora está voltando com ele. É muito simples a leitura. Agora, eu havia perguntado, por favor, aonde está o arrebatamento? A mesma pergunta. Eu falei, eu vou devolver a gentileza. Você falou assim, você responde com pergunta? Eu falei, aprendi com Jesus. Aonde está no pré-tribulacionismo a mesma coisa, o arrebatamento e a ressurreição? Qual é o texto?
Bom, pastor César, Tessalonicenses, capítulo 4. Isso é Apocalipse? Não, mas qual o problema? A Bíblia não é uma O harmonia? senhor me deu um texto de Sim, porque capítulo Apocalipse pra e disse nós assim, é- me mostra aqui. Aí eu Exatamente, estou pastor apresentando. César, porque Eu pra estou nós, devolvendo a gentileza. Qual é a Aonde? diferença? Por isso que eu fiz a pergunta. Tessalonicenses? pro senhor. Não, o senhor sabe. A pergunta foi essa mesma, que você não está me entendendo. No pré-tribulacionismo, o arrebatamento é uma coisa. A segunda vinda é outra coisa. Aí eu perguntei ao senhor, pastor César, em Apocalipse, capítulo 19, que é a parousia de Cristo, que para os pós-tribulacionistas é um evento único. Sim. Foi isso que eu firmei aqui. O arrebatamento e a segunda vinda é um evento único? Ok. Aí eu falei para o senhor, me mostra, pastor César, no capítulo 19, a trasladação dos santos vivos e a E ressurreição eu mostrei eles dos sendo mortos. chamados ao céu. Então, mas É. mas E como? depois descendo de lá com Jesus. Então, isso Então aqui já eu mostrei. acontece antes, pastor Eu César, já mostrei- está descendo já. Então, eu mostrei. Não, primeiro eles são chamados. Olha o 14, querido pastor Então, o César. 14, não é no 14 ainda. No 7 ao 9, eles são chamados às bodas. Eu perguntei onde são as bodas. O senhor não respondeu até agora. Mas, Onde são as bodas, pastor Marcelo? mas essa pergunta depõe ao senhor, pastor César. Não tem problema. Porque não, no não se pós-tribulacionismo, preocupe me comigo. mostra a igreja no Tá. céu, no pós-tribulacionismo. Não se preocupe É o comigo. bate e volta. Então, não se preocupe Ok, comigo. tá bom. Aonde são as bodas? Tá no céu. Ok. Tá. A igreja está sendo chamado às bodas. Chamada, né? No caso, às bodas, que é no céu. Isso é o versículo 7, 8 e 9. No 11, a igreja está voltando com Cristo. É só ler o texto. Agora, eu falei assim pro senhor, me mostra onde a Bíblia fala, devolvendo a gentileza antes de responder. Porque o senhor disse assim, tem que ser no 19. Tá bom, tô respondendo. Agora, faça a mesma coisa para mim. Me mostra no Apocalipse a igreja sendo arrebatada junto com os salvos mortos sendo transformados, Pastor César, nós não glorificados. temos nenhum problema com isso, porque pro pré-tribulacionismo, a igreja está vindo com ele aqui. No Eu não tô capítulo falando 19. aqui, pastor Marcelo, todo mundo já entendeu. Oh, meu Eu Deus entendi do isso céu. aí. Isso aí eu entendi. É Ok. assim, pastor, A minha eu vou pergunta é assim, ó, ajudar aqui. aonde no Apocalipse o senhor falou assim, tem que ser no 19. Tá bom, tá aí. Então, Agora, onde no Apocalipse tem a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e os mortos ressuscitados? Aonde? Há um pressuposto, pastor César, de que a igreja não é citada no Apocalipse entre o capítulo 6 até o capítulo 18, né? Não é citada, e só vai ser citada então no 19, mostrando, vindo. pressupondo, né? Pressupondo? Pressupondo. A palavra igreja não aparece em 4 epístolas paulinas. Por causa disso não é igreja? Não, é dirigida à igreja. Então, o argumento é a falta de uma palavra? Não. Eu perguntei aonde na Bíblia. Eu falei, vou devolver a gentileza. Não, aonde? é que você não respondeu, mas tudo bem. Você acha que eu não respondi? Tá bom. Não, tudo bem. Então responde o senhor, não, já não que vou é assim. responder, não. Capítulo 19, para nós, é a vinda gloriosa de Cristo, para estabelecer o milênio. Pra mim também. Fiz a pergunta, não é? Pra mim também. É claro Bom, no texto. É isso. Aí a segunda pergunta que você fez, pastor Marcelo, foi a questão do como é que a igreja vai ter o corpo glorificado, se vai para o céu e depois volta com o corpo glorificado, como é que funciona dessa parte? Foi a pergunta que ele fez. Mas o senhor está acreditando agora que a igreja vai para o céu, pastor César? Peraí, calma aí. No pastor. pós-tribulacionismo é o Eu não sei bate-volta. quem são os pré-apóstolos que o senhor fala. O senhor é pobre, A gente né? se conversa há muitos anos. Sim. Eu nunca disse que a igreja não vai pro céu. Mas Em o pós-tribulacionismo, lugar nenhum. pastor, defende isso. É É. o bate-volta. É a Subiu, questão desceu. dos isso é o ares, que né? o Quando você senhor fala está assim, dizendo, entendeu? quando Então, você fala que vai até a os nossa ares, né? esperança é celeste. Tá bom. A nossa esperança é celeste. Então você é o primeiro, viu? O texto que eu mostrei pro senhor agora há pouco de Pedro, do qual o senhor não respondeu, Eu não respondi. lá diz assim: nós aguardamos novos céus e nova terra. Tá certo.